pouquinho a Nazaré Bittencourt nos ensina a fazer a peça do dia, que vai ser um charme. Mas agora é hora da gente conversar sobre compradores compulsivos. Estou recebendo aqui no nosso estúdio a Renata Marançaldi, que é psicóloga. Tudo bem, Renata? Boa tarde. Tudo bem, Jaque? Boa tarde. Renata, tem bastante compradores compulsivos espalhados entre nós. Nós podemos ser um comprador compulsivo sem saber? Olha, Jaque, a gente precisa pensar nos prejuízos que a pessoa tem. Uhum. Hoje em dia, todo mundo gosta de comprar. Uhum. Né? Então, a gente precisa ver qual é aquela vontade que a gente tem, se vai além mesmo do que a gente precisa. Porque tem uma normalidade, né? O problema é quando extrapola essa normalidade, né? O que é ser um comprador compulsivo? Como é que a gente identifica um comprador compulsivo? A pessoa ela tem dificuldade em resistir a esse impulso, né? Que é um transtorno do impulso, a compra compulsiva. E ela não consegue se controlar. Tá? Então, ela vê um objeto e ela fica pensando naquele objeto e precisa ter aquele objeto tem uma função na vida dela. Uhum. Tá? Ou de status, ou preencher um vazio e assim por diante. O comprador compulsivo, ele pode planejar a compra ou ele geralmente compra de forma impulsiva ou depende? Na maioria das vezes, uma forma impulsiva. Ele olha na hora e na hora ele quer aquilo. Ele quer aquilo. Eu falo que sempre ele pensa, na verdade ele não pensa, né? Uhum. Mas depois ele fala, quando eu vi eu já fiz. Uhum. Então ele não consegue se controlar. Então depois do ato de comprar, às vezes ele pode pensar, nossa, mas por que eu comprei isso? Na hora ele pode achar muito necessário e depois ele vê que não. Depois não, fala, não, mas eu já tenho. Uhum. Não, mas não vai ser útil. Pode bater um arrependimento depois. Uhum. Agora, esses compradores compulsivos, você falou até um pouco sobre isso. Eles têm muito prejuízo, porque eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pensar na mulher que ficou com vontade de comprar uma bolsa. Dependendo do shopping que ela tá, ela pode pagar R$100 numa bolsa. Dependendo do shopping que ela tá, ela pode pagar R$2.000 numa bolsa. Uhum. O comprador compulsivo não mede isso, não mede quanto ele tem para gastar? Não, ele não mede. E também, como você colocou, né? Não tem a questão do valor relacionado à compra. Uhum. Tá? Uma compra compulsiva pode custar R$3, né? Uhum. Aquelas lojas que tem muitas de R$99. Sim. Ou a compra pode ser uma compra num valor muito alto. Uhum. Tá? Então, muita gente acaba misturando muito, achando assim, não, quem compra muito ou tem prejuízos, geralmente tem prejuízos financeiros, uma consequência. Uhum. Mas às vezes não, às vezes tem pessoas que não têm prejuízo financeiro. Porque elas compram coisas mais baratas. Compram coisas mais baratas e tem pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto também. Pode comprar até ter uma dívida, vai demorar muito, né? Sim. Agora, você fala, me faz pensar, o que leva uma pessoa, porque já aconteceu com a maioria de nós, seres humanos, mulheres, de estar num dia que você está muito triste, você passa numa loja, compra uma roupa, você fica mais feliz e vai embora. Isso acontece de vez em quando, tá de TPM, comprou alguma coisa, tudo bem, isso de vez em quando acontece. Mas o que pode levar um comprador, uma pessoa, a não medir, a comprar sem necessidade, a comprar demais? O que leva a isso? Tem algum gatilho? Tem. Na verdade, sim. Pode acontecer, como você colocou, uma vez ou outra, a pessoa sair e falar, tô triste, vou comprar. O problema é que hoje em dia é muito incentivado isso. Então, sempre que eu estou triste, eu vou comprar alguma coisa para ficar feliz. Tem uma oferta de crédito incrível hoje em dia, né? Sim. Então, isso acaba se tornando uma crença na vida da pessoa. Né? A pessoa acaba repetindo esse padrão de comportamento mais de uma vez. Como se ela fosse, de fato, ficar feliz comprando. E ela precisa pensar que, assim, ela pode ficar... É uma felicidade imediata, a curto prazo, né? Mas ela não vai resolver o problema. Né? O problema é que, assim, o que aconteceu para ficar triste? Uma briga, com o marido, um problema no trabalho. Não, ela só apenas camuflou, né? Esse problema com a compra. Agora, essa pessoa que é compradora compulsiva, se ela não tratar, ela pode, inclusive, de repente, desenvolver doenças, outras patologias, depressão, alguma coisa assim pode acontecer? Pode. Na verdade, é muito associado à depressão ou à ansiedade no caso dos compradores compulsivos. Então, a gente não sabe dizer o que veio antes. A depressão, ou a ansiedade, ou a compra compulsiva. A gente sabe que muitas vezes eles caminham juntos. Então, a pessoa ela precisa ficar atenta porque precisa tratar. Essas pessoas que são compradoras compulsivas, imaginando uma pessoa que não tem
poder aquisitivo muito alto e comece a fazer muitas compras. Ela pode chegar ao ponto de se endividar até mesmo, isso pode acontecer? Ela pode pedir dinheiro emprestado e ficar devendo, isso acontece? Sim, isso acontece. Demora um tempo, né? O que a gente percebe no nosso ambulatório é que assim, a pessoa leva um tempo para se endividar. Tá? Esse tempo pode ser 1 ano, não significa um tempo também tão longo, 10 anos. Mas acontece da pessoa pedir créditos, enfim, pegar empréstimos e ela não conseguir pagar. Isso é muito comum. E às vezes isso acaba virando uma bola de neve. Ela pega um outro empréstimo para pagar o empréstimo anterior. Isso atrapalha a vida familiar, provavelmente, da pessoa também? Sim, muitas vezes a pessoa ela acaba mentindo. Então o resto da família não sabe nesse começo, né? No começo, assim, do endividamento. E às vezes ela acaba manipulando algumas situações para mentir para a família. Para mentir para a família. E isso vai trazendo um prejuízo para a própria pessoa. Ela começa a se sentir mal, infeliz. Ela começa a mentir sobre outras coisas também. Então, ela mente o ato de comprar. Então, nossa, que sapato bonito, é novo? Não, não é novo. Já tem um tempo, você que não percebeu. Com as dívidas, ela acaba indo ao banco, pedindo para não ir relatório para casa, chega em casa, rasga para o marido não ver. Então ela acaba, de certa forma, acaba se enrolando. E quando ela vê, ela já está no meio de tanta mentira. Pescoço, né? Com a corda no pescoço e tanta mentira ao seu redor. Agora, quando a gente fala de homens e mulheres, quem mais te procura em consultório? Tem alguma pesquisa que apontou, pela sua percepção em consultório, quem é mais comprador compulsivo? Quem procura mais tratamento é a mulher. Tá. Não dá pra ter certeza que talvez ela seja mais, porque o homem geralmente demora mais para procurar um psicólogo mesmo, né? Geralmente demora, mas o que a gente percebe é que quando o problema é com o homem, as mulheres apoiam, buscam tratamento para esse companheiro, né? Tentam entender o problema. Já quando isso acontece com as mulheres, os maridos ficam bravos, revoltados, querem tirar tudo, pensam até em separação. Então, a compreensão é diferente. A compreensão é diferente. Então, assim, a gente faz um trabalho com essas famílias, mesmo com os filhos, para entender o que é a compra compulsiva. Agora, é uma patologia a compra compulsiva? Pode ser caracterizada uma patologia ou não? Ela não é considerada, né, uma doença ainda, não está dentro dos critérios do dicionário da saúde mental, mas a gente já tem estudos que ela é uma patologia e que ela acarreta prejuízos. Então, cada vez mais tem estudos para a gente poder comprovar isso. E tem tratamento, né? Então a gente percebe que com o auxílio da medicação psiquiátrica, com psicoterapia, a pessoa melhora. Agora, você falou sobre, a gente sabe que em alguns casos a pessoa talvez tenha que tomar medicamento, né? Tenha que ir para um psiquiatra, mas com relação à terapia, eu fico com essa curiosidade. Você falou para nós que a pessoa vai ter que tratar a causa. Geralmente tem um motivo para essa pessoa ter essa compra compulsiva. A gente sabe que pode ser uma briga, alguma coisa que desencadeia, mas pode ter a ver com autossegurança, pode com falta de autossegurança. Tem algum motivo, alguma autoestima, não sei, alguma coisa que possa ser um motivo principal dessa pessoa sempre que fica triste comprar? Um dos motivos, na verdade, sim. A pessoa, isso vem, né, durante a infância. Né? Alguns casos, por exemplo, pacientes que relatam depois de um tempo de terapia, que a gente consegue perceber que é incentivado na infância o comprar como uma forma de sentimento. Então a família alimenta isso, né? Não tenho tanto tempo para os meus filhos e tal, então eu vou e compro um brinquedo, eu vou sempre alimentando. Tem pessoas que têm uma baixa autoestima. Tá? E precisa, na verdade, levantar sua autoestima através da roupa. Então,
sempre que eu estiver bem arrumada, eu vou ser valorizada. Não tem uma crença específica do comprador compulsivo. Existem vários que a gente percebe e cada pessoa acaba desencadeando uma. Agora, quando as pessoas te procuram, elas falam que compram demais ou às vezes é você que tem que perceber, a pessoa só te procura falando que tem um problema? As pessoas têm vergonha de falar que são compradoras compulsivas? Na verdade, assim, como eu sou especialista em compradores compulsivos, a maioria já procura por esse motivo. Mas no começo é difícil a pessoa identificar e acreditar realmente. Ela sabe que ela tem um problema, que ela está comprando demais, que ela está gastando muito. Disso, até ser uma doença e ela conseguir perceber, leva um tempo. E o maior medo é que a pessoa acha que nunca mais vai comprar. Então, eles chegam no consultório ou no grupo falando: ai, Renata, então assim, eu vim fazer tratamento, eu não vou comprar nunca mais? Falo, não, né? Precisamos. Aliás, precisa comprar, né? Mas você vai aprender a comprar. Agora, qual que é a dica? Vamos supor, né? O compulsivo está fazendo tratamento. E daí ele vai no shopping, ela vai ao shopping, acabou de brigar com o marido, com a esposa, e tá diante da vitrine daquilo que ela quer tanto. Qual é a dica para se segurar? Tem uma dica que você pode deixar? Então, eu sei que é todo um tratamento, né? Mas tem alguma dica? Na verdade, a dica maior é não ir ao shopping. Então evita, né? Brigou, não vai no lugar que você sabe onde tem coisa para comprar. Não vai ao shopping. Brigou, tenta ou conversar com alguém, ou ligar para uma amiga, ou família, ou dar uma volta num parque, entendeu? Tentar arejar a cabeça, entender o motivo daquela briga e resolver aquilo. Porque se a pessoa sai e vai comprar, ela está desviando completamente o foco. Né? Essa história de vai ao shopping se distrair para esquecer os problemas, tá. Você vai, chega e esquece. Quando você volta para casa ou você volta para o trabalho, o problema continua lá. O problema continua lá. Então, a maior dica é a pessoa tentar resolver o problema. Até porque quem vai no shopping hoje em dia volta sem nenhuma sacolinha. Esse já é um bom exercício, acho que para todos nós, né, Renata? A pessoa, na verdade, ela precisa saber o que ela está indo fazer ao shopping, né? Bom, eu vou almoçar? Tá bom, eu vou almoçar. Hoje é muito incentivado o consumo. Tá bom, eu quero comprar algumas coisas, faz um planejamento. Né? Porque existem pessoas que, mesmo não sendo compradoras compulsivas, têm um endividamento. Então, a pessoa ela precisa... Compra errado, talvez, né? Compra, ela não pesquisa, ela compra logo que ela vê. Na frente fala, eu tô precisando de uma blusa verde. Você não pesquisou, você não viu se tem outra, você não viu os valores, você não sabe se cabe no seu orçamento doméstico. Né? Hoje a gente vem falando muito sobre isso, cada vez mais incentivando as pessoas a fazer esse orçamento, porque as pessoas acabam se atrapalhando. Compram um sapato 3 vezes de 50, aí compram uma calça em 4 vezes de 80 e ela não soma um mês. Não consegue perceber quanto que vai ficar, às vezes, essas parcelinhas tão pequenininhas acabaram comprometendo todo o seu orçamento. Né? Todo o orçamento, então... E daí começam problemas familiares, aí eu acredito que devam vir pacientes para você com situações diferentes de problema por causa de problemas com compras, né? Sim. Então, às vezes, as pessoas chegam com uma outra queixa, né? Tô brigando demais em casa, com o meu marido, o relacionamento não tá muito bom e tal. Quando você começa a mexer, você percebe, o alerta da especialista já o radar já percebe que tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa. E isso afeta 95% dos casais. Quando tem problema financeiro, é muito difícil os casais conseguirem resolver isso. E aquilo que você falou, a mulher tem um comportamento diferente do marido, né? Do homem. Então, é difícil o homem entender que possa ser uma patologia, que a pessoa possa estar com problema, de repente tem uma depressão, ansiedade associada a isso, né? Sim, a pessoa ela pode, né, na verdade, apresentar tudo isso e não conseguir resolver todos esses problemas. E ela precisa de um auxílio. O comprador compulsivo compra só para ele ou ele compra para os outros também? Existem pessoas que compram só para si, mas existem compradores compulsivos que compram para os outros. Agora, uma forma de querer agradar, de querer ser querida, né? De novo, autoestima, né?
Pra gente encerrar o bate-papo, eu queria fazer uma última pergunta. Eu conheço algumas poucas pessoas que admitem ter esse problema e fizeram um tratamento. E eu já ouvi algumas delas comentarem que depois da compra que elas tanto queriam, até o trajeto de chegar em casa elas já estavam completamente tristes de novo e já tinham percebido que fizeram uma besteira porque não precisavam ter comprado aquilo. Às vezes gastaram dinheiro que não tinha. Isso é recorrente? Sim, isso é recorrente. As pessoas sentem esse arrependimento, né? E, inclusive, para ela sentir, porque ela sente um prazer imediato quando compra. Com o passar do tempo, dos anos, meses, a pessoa ela precisa comprar um volume maior para sentir esse mesmo prazer. Tá? Mas logo em seguida, ou no trajeto, ou chegando em casa, acaba se arrependendo. E viu que não tinha... Então, olha, quanto antes é bom procurar ajuda, acredito, né? Quanto mais cedo, sempre melhor, né? Sim, e a gente percebe também, assim, as pessoas demoram muito para procurar ajuda. Isso, quanto mais demora, mais problemas associados podem ter a isso, tanto na vida pessoal, quanto patologicamente falando, né? Sim. Doutora, pra gente receber aqui sempre, acho que da próxima vez que ela vier, o bebezinho já vai ter nascido. Prazer te receber, certeza. viu? Obrigada. Quem quiser entrar em contato, tem o blog, que é renatamaransaldi.wordpress.com, e tem também o e-mail, que é rmaransaldi@hotmail.com. Mais uma vez, obrigada, doutora. Uma ótima tarde. Obrigada a você, Jaque.